Quem é que pode mudar o mundo? Nós mesmos, não é verdade? Quem é que pode mudar o mundo da sua família? Você. O seu filho vai ser aquilo que você for, porque ele vai olhar para você, vai se espelhar em você. Né, Gabi? Não é assim que funciona? As crianças aprendem olhando, certo? E aí, quando a gente vê um exemplo desse, porque eu estava conversando, batendo um papo com eles aqui atrás, e eu estava perguntando, quem aqui tem filhos? Aí levanta a mão, quem tem filhos? E alguns filhos deles, neto, aqui a neta, participa desse trabalho voluntário de domingo. E isso é muito bom para a criança, aprender isso. Sim, os pais são responsáveis por ensinar habilidades e características positivas de vida para as crianças, né? Nós, seres humanos, a gente nasce com o objetivo primário de se sentir aceito e importante no mundo em que a gente vive, na sociedade, dentro de casa. E com base nisso, a neurociência foi estudar o cérebro humano e o comportamento humano e descobriu que nós somos movidos por crenças. Crenças são todas sinapses e conexões neurais que acontecem no nosso cérebro no decorrer da nossa vida. Então, o ser humano ele aprende por visão, audição e sinestesia. Ou seja, tudo que eu vejo, ouço e sinto, repetidas vezes ou sobre forte impacto emocional, vira uma crença. E essa crença vai determinar o meu resultado. Então, nesse caso, vamos supor, se os filhos vão junto com os pais, no domingo ali, para ajudar a galera na caridade domingo, todo domingo estão lá. Eles estão repetindo uma ação positiva. Sim. Vão crescer... Sim. Já positivos e solidários também com a comunicação, comunidade. É o que você tem comunicado para o seu filho. Então, se você comunica o bem ao próximo, né? Se você comunica a solidariedade, a cooperação, a colaboração, isso vai gerar um pensamento na criança, um pensamento de bem-estar. Então, eu posso ajudar, eu posso ser útil. Isso gera um sentimento bom, né? Que eu sou capaz, né? Eu sou bom, eu sou caridoso. E se esse sentimento ele determina o meu resultado, logo a criança tende a crescer um adulto colaborativo, cooperativo. E exemplo dos pais, né? E se o pai for o oposto? O oposto, eu gero crenças limitantes na criança. Por exemplo, se a gente pega um pai muito autoritário, né, com o filho, vou dar um exemplo exagerado aqui. A gente vê muito casos, eu vejo muito casos assim, eu já cansei de falar pra você, filho, já cansei, por que você não me obedece? Parece que é surdo, toda vez eu falo é a mesma coisa. Ai, que horror, né? A gente sempre ouve isso. A gente às vezes se pega fazendo isso. Essa comunicação gera um pensamento na criança, positivo ou negativo? Negativo. Negativo. Se ele gera um pensamento negativo, vai gerar um sentimento, positivo ou negativo? Também negativo. Isso, se o sentimento gera a ação da criança, você acredita que vai ser de habilidade, característica positiva de vida ou de desafio de comportamento? Com certeza. Entendeu? Então vira um ciclo vicioso, por isso que o mau comportamento não cessa. E esse pai e essa mãe sempre voltam a falar, mas o meu filho não muda, eu não sei mais o que fazer com ele. É a abordagem dele que está errada. É a comunicação que precisa mudar. Quando eu mudo a comunicação, eu mudo o resultado. Então, a gente comunica pelos nossos gestos e a gente comunica também por aquilo que a gente fala. Sim, comunicação verbal e não verbal. A criança ela é sensível a visualizar a comunicação não verbal. Então, a expressão dos pais. Às vezes a gente chega cansado do trabalho e a gente finge que está tudo bem. Mas eles leem isso, né? Eles têm o cérebro limpo, não têm filtro. Eles conseguem saber que você não está bem. Então, às vezes, é muito mais fácil falar para o filho, a mamãe está cansada hoje, eu não estou querendo brincar, do que fingir um bem-estar que ele vai entender que você não está e ele pode subentender que o problema é ele. Então, quanto mais sincero você for, quanto mais claro você for, melhora essa relação, essa comunicação entre mãe e filha, aumenta a conexão e o vínculo. Fantástico. A Gabriela daqui a pouco vai falar a respeito do não. O poder dessa palavra não. O quão negativa, desculpem a redundância, mas o quão negativo é a palavra não, quando você fala não para os seus filhos, tá bom?